Boa noite, sejam bem-vindos de novo. Estou aqui mais uma vez com uma pessoa especial dessa vez. Vocês estão vendo aqui já, é um spoiler, uma pessoa significativa para o trabalho que tem vindo fazendo aqui em Portugal como jornalista, uma pessoa incrível, sensacional, mais interessante do que pelos vídeos é pessoalmente. Sérgio Tavares. E aí, seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite, por esta oportunidade de estar aqui, de conversarmos um bocadinho, bater um papo, como se diz lá no Brasil, e trocarmos ideias, que é sempre bom, e continuar a fazer esta aliança Portugal-Brasil, se bem que o Marcelo tem dupla nacionalidade, ainda mais fácil. Mas obrigado. Na verdade, somos todos portugueses e brasileiros. Eu sinto assim, morando aqui, convivendo com vocês, eu vejo que nós no Brasil somos vocês, né? Porque a colonização foi portuguesa. Sim. A gente vive além mar. Mas toda aquela cultura, a língua, só o sotaque que é diferente. O resto é a mesma coisa. Você teve pouco no Brasil, a gente vai falar disso. Vamos. Mas você vai ver que depois, no fundo, é todo mundo a mesma coisa. Sérgio, eu tenho uma curiosidade. Né? Todo mundo pergunta, Sérgio, agora que virou jornalista, que tem um canal no YouTube, tem o canal no Facebook e por aí afora, Instagram também. Quem que é o Sérgio Tavares? Me fala como que foi o Sérgio como criança, como adolescente, como jovem, português, nascido aqui em Portugal, essa terra maravilhosa que eu amo. Isso é uma pergunta curiosa. Eu já estive em múltiplas lives e entrevistas e nunca me pegaram nesse lado quem é o Sérgio, como é que ele apareceu aqui. Olha, eu sou um português inconformado, acima de tudo, e irreverente e inconformado. Eu dou muito mal com as injustiças. Sou uma pessoa muito organizada, muito metódico, muito divertido, muito brincalhão, mas lido mal com as injustiças. Em criança, eu tive uma educação muito religiosa, extremamente religiosa, demasiado religiosa. A minha mãe era testemunha de Jeová e era uma asfixia muito grande para mim, porque eu era obrigado, quando os meus amigos iam todos jogar à bola, iam ao fim de semana, tinha que ir a reuniões às terças-feiras, às quintas, ao domingo, e era uma asfixia e eu tinha que estar ali sentado 2 horas a ouvir coisas que não me interessavam. Então cresci ali com demasiados mandamentos e um bocadinho sem poder extravasar a minha infância como eu queria. Até que chegou a adolescência e eu tive que soltar a tampa. Eu sempre joguei futebol como federado, inscrevi-me num clube e isso ia contra as diretrizes daquela religião, porque a idolatria aos clubes, competição, não é bom. E eu inscrevi-me num clube e disse aos meus pais, principalmente a minha mãe, o meu pai não era muito, mas a minha mãe é que era, ainda é. Eu disse, mãe, não dá, não é isto que eu quero, não me revejo nisto, desculpa lá, tem muitas coisas boas, há muitos ensinamentos bons aí, mas eu acho que é demasiado e eu quero seguir o meu caminho e, portanto, vou seguir a minha vida. Então, larguei, espei com 12, 13 anos, segui o desporto, joguei futebol federado, futsal nos Leões de Porto Salvo, que é um clube muito famoso aqui de futsal aqui em Portugal. Cheguei a ir à seleção de Lisboa, sempre fui bom futebolista, sempre fiz muito exercício, desde os 12 anos, sempre, jogo todas as semanas, vou ao ginásio, cuido muito bem de mim, da minha saúde e da minha mente. Leio também e tudo mais. E criei amizades boas aí no desporto, porque o caminho do desporto faz com que nós tenhamos uma vida regrada, disciplinada. E afasta-nos de caminhos maus. Sim. Pronto. Sim. Contudo, eu tive uma infância com aquela asfixia que fez que quando eu também me visse livre, tive que fazer muitos disparates. E foi aquele adolescente que andou aí a fazer uns quantos disparates, conduzir sem cartas, multas de todas as maneiras, babadeiras, aquelas coisas, porque descobri um mundo novo. Testando os limites. Exatamente. Tudo aquilo que diziam que eu não podia, eu tive que experimentar. Portanto, tive ali uma adolescência depois de muitos exageros, embora nada de grave, porque lá está, como vinha do mundo do desporto, tinha jogo ao fim de semana. Portanto, quando na pior das hipóteses eram umas babadeirazinhas, pintar umas paredes, deitar uns sinais abaixo, pronto, assim, aquelas coisas típicas estúpidas, pintar o cabelo de azul, coisas assim um bocado irritantes. Até que um dia chegou aquela altura em que temos que tirar um curso, temos que nos tornar gente. E eu sempre gostei de crianças, de jovens, sempre gostei de ensinar, dessa proximidade, porque no desporto nós tínhamos essa proximidade com os escalões jovens, etc. E decidi ir para o curso de professor. Eu, longe de imaginar que ia acabar como jornalista. E fui para professor, tirei o curso e depois de 2 anos a dar aulas... Professor? Do primeiro ciclo. Tá. Ciclo de crianças, do 1º ao 4º ano. Usando aqui um equilíbrio entre ser divertido, mas ser também
eficaz e responsável Disciplina. e objetivo, etc. E consegui criar uma relação de confiança com todas as minhas turmas, ao ponto de eu ter imensos prémios lá em casa, dos pais e pronto. E isso levou-me, dei 2 anos de aulas e depois tive o convite para ir para Timor-Leste, para o outro lado do mundo, para a Ásia, isto com 20 anos. Isso é uma experiência muito boa. Foi incrível porque é um país que não tem nada a ver, aquilo nem a temperatura, nada. E fui dar aulas para adultos, para a Universidade de Timor-Leste, que é uma coisa e uma experiência incrível. E eu cheguei a Timor-Leste, acabadinho tinha comprado um carro novo, estava num colégio incrível, aqui um dos melhores colégios aqui de Lisboa, achava que estava tudo perfeito, mas a minha intuição dizia-me, não, vai para o outro lado do mundo. Então você já trabalhava quando você foi para o Timor-Leste? Já estava há 2 anos num colégio muito bom aqui em Lisboa, já tinha acabado de comprar um meu carro de sonho na altura, que era o MG ZR, só que o bichinho mexeu, aquele bichinho aventureiro, porque eu já muito novo, com 18 anos, eu fiz 2 voltas à Europa de mochila às costas, o Interrail, o primeiro sozinho. O espírito português. Exatamente, sozinho. Que é de conquistar novas terras. Exatamente. Que sempre foi. Portanto, eu nessa altura já conhecia a Europa toda sozinho, mochila às costas, depois eu fui com amigos, depois fui com a namorada, então eu já conhecia a Europa praticamente toda. Dormia na rua, estive nos sítios mais incríveis, pronto. E então esse meu espírito aventureiro dizia-me, uma oportunidade de ir para a Ásia, bora, vou. E fui. Larguei tudo, larguei esse colégio maravilhoso, deixei o meu carro na garagem, novinho, brilhante. Fui 3 anos para a Ásia, para Timor-Leste. Só que quando eu cheguei lá a Timor-Leste, eu tinha muito tempo livre. Eu dava aulas aos adultos e não se passava nada. Era uma ilha onde havia tudo por fazer. Então, candidatei-me como voluntário no Instituto Camões para fazer um programa de rádio. Disse, vocês têm um programa de rádio que é o Ondas Lusófonas, que é para divulgar a música portuguesa, a cultura. Olha, eu estou livre, eu vou, voluntário, eu quero fazer isso. E assim foi. Longe de eu imaginar, Marcelo, isso transformou-se numa bola de neve que culmina naquilo que estamos a ver. Mas aquilo ali era para fazer comentário e daí a pouco você estava também servindo, fazendo como se fosse um jornalista também. Acabou nisso, porque ali era um programa que eu fazia 1 hora por semana, um programa em português, eu escrevia o guião, fazia rádio, locução na Rádio Timor-Leste, na Rádio Nacional. Os timorenses todos ouviam. Só que daí para a rádio gostaram de mim e surgiu uma informação que andava lá um produtor de televisão que ia lançar um programa na RTP sobre Timor-Leste para passar cá em Portugal. E estavam à procura de repórteres. E eu, olha, queres que eu experimente? Bora, vamos lá. Eu estou na rádio também. Isto é 1 mês depois de chegar a Timor. 1 mês. Logo, foi tudo muito rápido. 2 meses depois estava a fazer esse programa na RTP. Os meus pais, que sabiam que eu estava no outro lado da Ásia, viam-me de 15 em 15 dias a aparecer na televisão deles em Portugal, a entrevistar portugueses, a mostrar as praias paradisíacas, que aquilo é o Pacífico. Aquilo é lindo, é lindo. Se Deus existe, mesmo na Terra, se Deus tiver uma casa na Terra, é lá que ele está a casinha dele, porque aquilo é um sonho. É lindo, né? É demais. E depois foi uma bola de neve, porque depois a RTP deu-me visibilidade para outros voos. Houve lá umas convulsões, que os professores tiveram que ser evacuados, que houve lá os timorenses, umas revoltas populares. A CMTV, o Correio da Manhã, contratou-me para escrever crónicas sobre Timor-Leste. Crónicas de um professor em Timor-Leste. Então, de repente, isto poucos meses acabado de chegar, com 20 anos, eu estava a fazer televisão para a RTP, estava a fazer locução na Rádio Nacional de Timor-Leste e estava a escrever crónicas para Portugal, para o Correio da Manhã. Assim, mas tudo assim, muito de repente. Mas então, Sérgio, uma coisa que dá para perceber é que sempre você teve curiosidade para poder descobrir as coisas. Porque como você chegou lá e teve a curiosidade de ir numa rádio... Voluntariou. E aí você... Então, isso é uma coisa sua, é natural, é espontâneo, que você vai atrás. Aí a gente depois vai chegar nessa parte aí, que eu queria também perguntar para você, que aí para as pessoas saberem um pouquinho mais do Sérgio Tavares, né? Então, os seus 20 anos, você já estava no Timor-Leste. Depois, como é que foi? Você voltou para Portugal, o que aconteceu e daí para frente? Como que foi o segmento? Foi sempre a crescer, porque depois da RTP vim cá de férias a Portugal e mandei cartas para rádios TSF, Antena 1 e Rádio Renascença. Disse-lhes só isto: olha, estou em Timor-Leste, vocês não têm lá correspondente e eu faço já notícias para a RTP, faço reportagens para a RTP, escrevo crónicas para o Correio da Manhã e faço rádio na Rádio Timor-Leste, estou livre. Querem? A TSF foi logo a primeira. Fui reunir com o diretor da TSF. Sim, Sérgio, nós estamos interessados e tal. Olha, vais para lá, fazes umas peças e depois logo vemos. E eu, ok, já me chegava.
O dia antes de partir para Timor-Leste, recebo uma chamada da Rádio Renascença, a Raquel Abcacis e havia outra jornalista que me ligaram. Sérgio, precisamos que venhas aqui, pá, a gente estamos muito curiosos contigo, agrada-nos muito a ideia. Fui fazer testes, traduzir, reduzir notícias em espanhol, testes de locução, um tratamento incrível, e disseram, certo, está fechado, és o nosso correspondente em Timor-Leste, oficial, jornalista correspondente em Timor-Leste. E eu voltei, isto já passado 1 ano e meio lá, já não foi logo no início, foi já no ano passado 1 ano e meio. Então... Isso tudo com contrato de trabalho. Sim, mas quando voltei para lá já como jornalista da Rádio Renascença, deixei de dar aulas, porque aí comecei a dedicar mesmo só ao jornalismo. Então fui para lá só mesmo nessa vertente, porque ainda por cima iam haver lá eleições presidenciais, legislativas, havia ainda aquela convulsão social. Então eu consegui entrevistar a Xanana Guzmão, Ramos Horta, o Jorge Sampaio que esteve lá, o António Costa quando lá esteve, estive ao pé do Cristiano Ronaldo que ele também lá foi, ou seja, eu de repente concretizei montes de sonhos e estava a fazer coisas a um alto nível. Quando houve eleições lá legislativas, que era o Xanana, contra o Alcatira, etc., eu entrava em direto na Rádio Renascença de 30 em 30 minutos. Que mandaram-me às férias. Sérgio, estás em direto. E agora em direto o nosso jornalista correspondente em Timor-Leste, Sérgio Tavares, à boca das urnas. Sérgio, qual é o ambiente aí? E eu aprendi a fazer aquela voz de rádio que eu não sabia fazer. Bom, para já o ambiente todo muito... Aquela voz, daquela maneira que eles falam. O ambiente todo muito calmo, ainda não há incidentes. Xanana Guzmão já veio votar. Logo pelas 9h30 da manhã conseguimos obter aqui o depoimento dele. Vamos ouvir. E carregava lá o gravadorzinho assim, apontado para o meu portátil e as palavras de Xanana Guzmão. Ou seja, tornei-me jornalista assim autodidata. Quase assim, sem querer. Tive que aprender, porque fui mandado às férias em direto para uma Rádio Nacional Portuguesa, com a experiência da RTP também, de fazer já, aprendi com esse produtor, uma série de coisas. E depois daí, recebi ainda um último convite para ser diretor de informação do principal jornal timorense, que era o Jornal Semanário. Tenho essas edições em casa guardadas, eu assinava o editorial e eu escolhia as notícias. Sérgio, isso é um furo de informação, ninguém sabia disso. Eu tenho essas edições. Agora, eu não sei se você já falou no seu canal, mas eu, pelo menos, eu não sabia disso. E foi. Só que já foi no último ano, no meu 3º ano. E o que é que estava a acontecer? Eu tinha já 23 anos, estava já com muitas saudades de Portugal, muitas. Eu já via os programas da tarde na RTP Internacional de Portugal, aqueles programas da Seca, para matar saudades. Eu tinha saudades da minha família, do meu carro, da minha comida, da temperatura. Mas e as férias? Você não tinha as férias? Eu vinha cá no verão umas semanas, mas já estava a precisar de vir para cá. E então larguei tudo, porque o meu coração já me dizia, ok, já conseguiste tudo, volta. Só que o destino dá muitas voltas. E quando eu volto para cá, nesse verão, recebo um convite de um colégio, do colégio mais de excelência, mais caro que existe em Angola, em Luanda, para ir dar aulas para lá. E como eu tinha experiência em Timor-Leste, eu passei à frente dos candidatos todos. Fizeram testes psicotécnicos, eu tive grandes resultados e ainda por cima tinha experiência em Timor, porque eram muitos candidatos. O salário eram quase 4.000 euros. A gente está desvendando coisas aqui que eu acho que você nunca falou. Sim, nunca contei, por isso é que é bom. Eu achei piada para perguntar o lado humano. E eu fui para Angola ganhar 4.000 euros por mês. A dar aulas, com carro pago, com despesas pagas, num condomínio no T1, com a minha namorada lá, com piscina. Uma maravilha. Só com um problema, com exclusividade como professor, não podia fazer nada. Porque a Renascença veio logo, Sérgio, vais para Angola? Epá! E não, contrato de exclusividade. Era com a Teixeira Duarte, pagavam muito bem, deram 2 carros, 2 países, tinha tudo. Pá. Só que em Angola eu não me dei muito bem. Porquê? Porque o calor era um calor muito exagerado. Pois as pessoas lá são mais difíceis em Angola. O trânsito é caótico, filas para tudo. O primeiro ano foi giro, foi uma descoberta. Mas aonde especificamente você ficou em Angola? Em Luanda. O trânsito, eu só para ir para o trabalho era 1 hora de trânsito, eu ficava maluco, depois mais uma para vir, filas para tudo. Eles próprios muito complicados, os angolanos, há um lado bom, mas também há um lado ali complicado. E os mosquitos, depois faltava a luz em casa, e depois não podíamos ter água, depois não podia dormir, depois um calor horroroso. E eu decidi abdicar do dinheiro. No segundo ano já não estava a gostar. E no 3º ano já estava a ficar maluco. Literalmente, a ficar maluco. Epá, mas não. Então, você ficou muito tempo. Ficou 3 anos. 3 anos também. Ou seja, 3 em Timor, 3 em África, em Angola. 3 na Ásia, 3 em África. Ou seja, 6 anos fora de Portugal. Eu já estava então aí a já ficar desejoso de vir para aqui, de ter as pequeninas coisinhas, o bacalhau. Ou seja, você saiu daqui com 20 anos... E voltei com 26. Voltou com 26. Já estava com umas saudades de tudo, desde o pastel de nata,
Pronto, então tive que voltar. E o povo português, tudo, né? sim, o da povo família, né? tudo. E não tinha filhos na altura. E pronto, então abdiquei de ganhar 4.000 euros por mês, que tinha, que era o ordenado de chorudo. Agora já não, quem vai para lá já não tem, era o tempo das vacas gordas. Agora as coisas para lá estão mais cortaram. Restritas. Exatamente. E quando cheguei para cá, então, vim dar aulas também, mas tenho aquele lado artístico, eu tenho outro lado artístico, que é, eu sou, como sempre gostei de locução, cada dia tenho para fazer speaker desportivo. Aí mandei cartas para várias agências e a principal agência de desporto, speaker desportivo, que é a HMS Sports, que são eles que fazem a São Silvestre de Lisboa, a São Silvestre de Benfica, sim, maratonas, aí as provas mais número 1 que existe de atletismo, contrataram-me. Ou seja, até início eu tive só, mas mandei não sei quantas cartas, eu mandei umas 50. Contrataram, gostaram da minha voz, gostaram da minha coisa, e tive muitos anos como speaker desportivo, e daí saltei para o Sporting. E concretizei aquele que é um dos meus maiores sonhos da vida, tirando filhos, etc. Que eu sou doido pelo Sporting, sou ferrenho, sou mesmo torcedor, e eu cumpri o sonho de falar no estádio do Sporting para todo o estádio, apresentar um jogo do Sporting. Apresentei o Jorge Jesus, que é o treinador que foi treinador do Flamengo, foi eu que fiz a apresentação dele no meio do relvado, porque fiquei amigo do speaker número 1 do Sporting, que já sabia que eu andava a fazer essas provas desportivas, e houve um dia em que ele não podia e chamaram-me a mim para fazer o jogo da Primeira Liga. Sporting Tondela, Sérgio, tens aqui a constituição da equipa, e de repente eu olho... A Primeira Liga? Primeira Liga. Eu olho, estou com um auricular, estou com a constituição das equipas, o estádio cheio, e dizem, podes começar. E eu, senhoras e senhores, muito boa tarde, bem-vindos ao estádio José Alvalade para o encontro da Primeira Liga Sporting Tondela. Daqui a pouco vamos conhecer a constituição das equipas. E agora eu quero ouvir Sporting! E a bancada toda. Sporting! Bem, olha, arrepiante. Eu fiquei... Foi se calhar, quem me olhasse para mim dizia, este gajo é o mais feliz, é o dia mais feliz da vida dele. Porque eu estava com um sorriso... falar no estádio do Sporting. Depois disso tive uma prova de fogo, foi quando foi a apresentação do Jorge Jesus, porque foi o grande acontecimento em Portugal. E estavam as televisões todas em direto, eu estava sozinho no relvado e dizem-me, olha, faltam 40 minutos, ele está atrasado em Gonha. E eu sozinho no relvado, com o microfone, a bancada cheia, que estava um monte de gente para ver, as televisões todas a apontar para mim, e eu ia, atenção, e hoje é o dia de finalmente apresentarmos como nosso treinador do nosso grande Sporting Clube Portugal, Jorge Jesus, preparem-se, estamos em contagem decrescente, vamos fazer barulho para ele ouvir lá dentro, o nosso mister. Pá, foram 40 minutos em direto para todo o país. Toda a gente segurando o tempo todo. Segurando ali o tempo todo, com indicações. E agora, Sérgio, podes começar. Pronto, e concretizei um sonho incrível que me deu estaleca. Mas que também não foi... Sérgio. Mas também não foi à toa. Porquê? Porque lá está eu... Mas como que hoje em dia todo mundo aqui em Portugal deve te conhecer, então? Muita gente me conhece, sim, daí te passa quando você está no supermercado e tal. Muita gente, olha o Sérgio do Sporting, sim, os sportinguistas, pá, tá. Sim, muitas vezes, sim, por causa disso. Na altura eu tinha cabelo rapado, porque eu fiz um tratamento capilar, por isso agora tenho mais cabelo do que tinha na altura tinha cabelo muito mais rapado. Mas porquê que eu aguentei essas provas de fogo? Porque tive a tal experiência de Timor da Rádio Renascença, onde eu entrava em direto. Eu sabia que estava a ser ouvido por milhões, tinha que engolir em seco e olha, aguenta-te, Sérgio, estás em direto. Pronto, vamos embora. Então essa experiência toda, mais as provas desportivas, a São Silvestre de Lisboa, que eu fiz durante 6 anos, são 10.000 pessoas. A minha voz na Avenida da Liberdade, aquilo era arrepiante. Eu tive um amigo meu que estava do outro lado da cidade e disse, pá, Sérgio, eu tive que vir caminhar, que eu conheci esta voz, meu. Eu ouvi-te no Saldanha, meu. Eu vim até aqui ao Recio para confirmar que eras tu, meu. Pronto, então foi... Que bacana! Isto é o meu lado artístico. Pronto, muito bom. E a juntar a isto, nos tempos livres sou DJ. Pronto, DJ e faço... DJ eu sabia. Pronto, e faço eventos corporativos, de empresas, às vezes também eventos, casamentos, etc. Que é também onde eu também agora vou buscar os rendimentos, porque deixei de dar aulas, porque não dava para fazer tudo. Ser speaker desportivo, fiz muitos anos de speaker desportivo, ser DJ, tudo mais. E depois, desde que me tornei ativista, porque entretanto chegou a palermia, a fraudemia, onde eu percebi que nada disto batia certo, e então aí eu decidi, não, a partir de agora, o meu objetivo de vida, larguei o Sporting, porque disse mesmo, não chega, já concretizei o sonho, agora vou-me focar nisto. Mas me fala uma coisa, nem estava prevista essa pergunta, mas pelo que você está me falando,
Para você parece ser muito natural. Você tem um sonho, você concretiza e dali você vai para outra coisa. É difícil para as pessoas fazerem isso, né? É difícil, mas parece que você tem essa convicção, né? Eu disse isso no outro dia à minha namorada. Epá, faz-me confusão que onde eu me meto, eu acabo sempre com os holofotes virados para cima. É um bocado arrepiante. É assim, eu não sou muito espiritual, mas houve várias pessoas que, assim com uma alta espiritualidade, me agarraram a mão, quase a tremer e dizem: Sérgio, tu não imaginas a missão que tu tens, Sérgio, tu tens um papel que tu não tens noção, é de que te transcende, tu se calhar... Pá, eu começo agora a perceber, quando eu vejo onde é que o meu trabalho chega, quando eu tenho, uma semana passada, o jornalista Alexandre Garcia a ligar-me à meia da noite, 4 da manhã aqui em Portugal: Sérgio, pá, estás parabéns. Pá, pelo teu trabalho, porque tu estás a ser a voz do bem em Portugal, no mundo. Parabéns. Provavelmente o melhor jornalista do Brasil. Quando eu tenho pessoas como o senador Eduardo Girão, que nos conhecemos no seminário Veritas Liberate, e que manda mensagens a chamar-me de irmão. Sérgio, meu irmão de Portugal. Meu. E falando no seminário, pá, eu fiquei quase comovido quando eu vi a minha imagem naquele ecrã gigante. E vieram-me à cabeça essas palavras. Seja a missão que tu tens. Porque eu olhei e disse assim... Então, mas aí antes de você entrar nesse tema, que é um tema que está previsto também, que eu queria conversar com você. Foi incrível. Eu queria, antes disso mesmo, eu queria entender, Sérgio, o que... Tudo bem, você já até adiantou e falou do crescimento do seu trabalho aqui, né? Que você veio e se tornou jornalista e depois disso você virou um ativista. Sim. E o motivo de você ter virado ativista, muita gente acompanha, sabe, algumas pessoas pode ser que não saibam ainda, mas foi por causa da fraudemia. Aí, completamente. Aquilo ali, veio um negócio na sua cabeça e falou assim: não, isso não é assim. O que está acontecendo por trás disso? Sim. Então, para a gente não detalhar muito em cima disso, porque você já comentou outras vezes, e aí você começou a querer ir atrás de uma verdade que aquilo que era noticiado para você não fazia sentido. Nada. Pelo contrário. E mesmo você tendo sido do jornalismo... Ainda mais. Mais noção eu tinha do saber mentir, porque eu sei editar, eu sei fazer uma peça e enganar as pessoas. Eu consigo pôr não sei quantas pessoas a pensar da maneira que eu quero, usando o poder da edição e da manipulação. E aí, o que aconteceu? Houve, então, em 2021, a iniciativa de fazer um congresso conservador aqui em Portugal. Sim. Que foi o da revista Direita BR, Europa. E você quando eu vi o Marcelo pela primeira vez. Pela primeira vez que eu conheci o Sérgio. Aí você foi convidado. Sim. Naquela ocasião, deixa eu fazer uma virada aqui para as pessoas saberem. Naquela ocasião, eu estava começando, fazendo esse trabalho que hoje a gente faz junto, né? Eu faço atrás dos bastidores, o Sérgio é jornalista, eu não sou. E a gente teve a oportunidade de conversar e eu fiz o convite para o Sérgio. Falei: Sérgio, venha para cá, vamos lá para você falar. Você tem uma visão interessante das coisas, eu acho que as pessoas vão querer te escutar. E aí você foi. E aí o que eu quero saber de você? Me fala da sua experiência naquele momento, porque foi o início. E aí você olhou poucas pessoas ali, em torno de 70, 80 pessoas no máximo. E aí foi a primeira vez que você também estava em contato com algumas pessoas conhecidas no Brasil, o Lisboa... tinha aquele outro menino agora que você também conhece hoje, é o Diogo Forjás, a Karina Belomé também, né? Eles estavam em direto, você estava aqui, eles não, estavam lá do Brasil. Me fala qual que foi, o que você sentiu e a experiência que você teve no primeiro congresso. Isso é incrível, foi aí que eu percebi e posso dizer aquela célebre frase que é: eu era de direita e não sabia. Foi aí, nesse dia. Eu não sabia o que era direita, eu não sabia o que era esquerda, eu não sabia que tudo isto mexia com ideologias políticas. Eu estava a descobrir, eu tinha acabado de fazer um despertar que é doloroso, porque eu vivia numa vida louca, uma vida deslumbrante, e que eu concretizava os sonhos todos que eu queria ser DJ, eu era DJ, eu queria ser speaker no Sporting, eu concretizava tudo, eu queria ir para ali, queria ir para a África, eu era dono do mundo, eu tinha corrido de mal às costas da Europa toda, tudo. E de repente eu percebi: espera aí, não, afinal eu sou insignificante, porque a qualquer momento tiram-me o tapete a mim e aos meus filhos, tiram-me a minha liberdade, tiram liberdade aos meus filhos, tiram-me tudo. E esse despertar é doloroso, porque nós percebemos que vivemos numa Matrix, numa realidade paralela, onde é tudo uma ilusão. E onde o Big Brother faz todo o... Olha, fico arrepiado. Olha, consegues perceber? Estou extremamente arrepiado, porque isto é doloroso. Mexe com você de verdade. E eu percebi: espera aí, então, mas o que é isto, meu? O que é que nos estão a fazer? Então... Pronto, e depois tudo que ia acontecendo,
Pá, e o passaporte sanitário, então, foi... Nem vale a pena entrar por aí. Porque aí vão não, e caem as lives. Mas só para perceber, essa então foi a gota d'água. Quando eu percebi o que estavam a fazer às pessoas com o passaporte, foi que eu disse, pá, eu vou... Controle total. Com tudo a partir de agora. Já que eu tenho o poder de chegar às massas, onde eu me meto, acabo sempre por ficar nos holofotes, pá, eu vou com isto agora, com todas as ganas, eu vou até ao fim do mundo. Porque as coisas não estavam a bater certo. E esse congresso ajudou-me a perceber que eu não estava sozinho. Pela primeira vez. E você teve a oportunidade de conhecer outro português, porque o congresso não foi só para brasileiros, foi para portugueses e brasileiros e qualquer um que quisesse, o Sou Sepúlveda. Exatamente. Que a frase dele no final foi a que mais me emocionou, que ele virou e falou assim, porque na época o Bolsonaro estava no auge no Brasil. Tava. E aí ele falou assim, um dia, eu não lembro a frase direito, mas ele falou assim, os portugueses entraram nas caravelas com a bandeira, nas velas, a cruz de Cristo e levaram aquilo que são os brasileiros hoje no Brasil. Hoje, os brasileiros estão voltando para Portugal, lógico, tem brasileiro ruim também, mas ele quis dizer, sim, os brasileiros bons estão vindo para Portugal para retribuir aquilo de bom que os portugueses fizeram para o Brasil. E é isso mesmo, eu senti isso no coração, entendeu? Na época ali eu arrepiei todo. Eu falei assim, o Sou Sepúlveda está certo. Bom, aí continuando. Não estamos sozinhos. Eu já tinha sentido isso, porquê? Porque eu precisamente nessa altura, janeiro, eu tinha poucos meses antes, naqueles meses anteriores, eu tinha ido a umas quantas manifestações em Lisboa pela liberdade, onde aí então eu percebi, peraí, não estou mesmo maluco, afinal há mais gente que já percebeu que isto não bate certo. E que isto é uma treta monumental, ou pelo menos um exagero sem precedentes. E nesse congresso eu percebi, peraí, há mais gente no Brasil e Portugal, podemos formar aqui uma força até conjunta, porque no Brasil, eu nessa altura já fazia lives, na quinta-feira, no Noite em Direto, o programa que eu reeditei agora, comecei agora novamente, foi o programa que me aproximou das pessoas, e nessas lives eu punha muitos trechos do Bolsonaro, que eu não conhecia o Bolsonaro, eu achava o Bolsonaro um genocida, um doido, um maluco, que era aquilo que a imprensa me dizia. Sim. Mas quando comecei a vasculhar a verdade, comecei a editar muitos vídeos do Bolsonaro que ele acertava, ele dizia tudo. Ele defendia a liberdade, o livre-arbítrio, ele dizia que a economia vem depois, isso não pode ser assim, tem que haver equilíbrio. Eu comecei a editar vídeos e a mostrar aqui aos portugueses e comecei também a ganhar um carinho por Brasil, por Bolsonaro e tudo mais, que me levou a esse congresso, onde tudo o que foi dito ali eu me revia, embora eu tenha caído lá de paraquedas. Eu não sabia muito bem o que é que eu estava ali a fazer. Cá está, eu não percebia de política, eu não sabia o que era direita e esquerda. Tem um fato interessante que é legal falar aqui para o pessoal. Como que eu conheci o Sérgio Tavares? Eu já assisti os vídeos do Sérgio, dos seus vídeos, e achava muito interessante. Como eu já tinha um conhecimento anterior lá do Brasil, de algumas leituras sobre o comunismo, como eles já estavam dominando toda a economia, as instituições, então para mim era mais fácil entender e de repente olhar para o Sérgio e falava assim, o Sérgio ainda não entende tudo, mas despertou aquele bichinho que tem dentro da gente, sim, despertou. Sim. E aí eu vi o Sérgio, tava eu e minha esposa lá no Continente, no supermercado aqui, aí de repente o Sérgio passando com os filhos dele, eu falei assim, a minha esposa, eu virei para ela e falei assim, aquele ali é o Sérgio Tavares. Ela falou assim, que Sérgio Tavares? Eu falei, aquele do YouTube e tal. Aí ela falou assim, eu acho que é mesmo. Eu falei assim, ela falou, vai lá conversar com ele. Eu falei assim, não, eu tô com vergonha. Aí ela foi, você é o Sérgio Tavares? Falámos. Aí você tava com a rendinha, né, no rosto. Tava com uma máscara de renda, com buracos, né? Isso. Por isso que foi mais difícil conhecer. Está no carro, está ali no carro, está guardado para a próxima pandemia. Então, mas continuando, aí você participou do congresso, isso te ajudou a despertar um pouco mais? Muito, e a perceber esse lado que tudo isto também mexia com políticas, com governos globalistas, totalitários, porque era tudo uma descoberta para mim. Eu tinha a certeza absoluta que estávamos a ser fraudados. E começou a conhecer outras pessoas que você convidou para o canal. Muito, e comecei a conhecer pessoas até do Brasil que me traziam muito conhecimento sobre o que é que estava a passar no Brasil. Eu percebi que era comum. Os problemas eram comuns, mas ainda não tinha chegado à ligação de esquerda, comunistas... Do mundo inteiro. Ainda não sabia que o inimigo do Brasil era o mesmo de cá e que havia gente por cima. Isso era tudo... Eu fui aprendendo. Eu entrevistei tanta gente, dezenas de pessoas, que eu aprendi tanto tenho conhecimento. Agora sou uma pessoa completamente diferente. Tenho
consigo controlar melhor a revolta, a raiva ou a que senti nessa altura. Agora sou uma pessoa mais ponderada porque tenho mais conhecimento, então Sim, ajuda. Ajuda muito. E conheci e entrevistei pessoas incríveis, o Dr. Alexandre Loyola, a Dra. Lucy Kerr, o Alan dos Santos, isto só falando do Brasil. Alexandre Garcia, a Bia Kicis. E aqui em Portugal também muita gente importante. Ganhei... Fez o podcast, né, do Veritas Liberado. Exatamente, o podcast com o Eduardo Girão, com o Onyx Lorenzoni, que acabámos os dois com lágrimas nesse podcast, que foi incrível, porque acabámos os dois a lembrar-nos do 7 de setembro de 2022, aquela imagem de Brasília, onde eu estive lá e ele também estava lá, então acabámos os dois ali. Então foi demais. E aproveitando que você falou agora, né, que você foi convidado de novo para mais um seminário, né, que na sequência, depois de 2022, veio esse de 2023. Na verdade, o de 2022 era um congresso, Sim. porque ele era manhã e tarde, num final de semana. Esse foi um seminário porque houveram dificuldades de encaixar várias pessoas ao mesmo tempo. Pois foi. Né? Inclusive, a gente tinha uma pessoa que ia vir para cá, o senador Jorge Seife, que ele não pôde vir por questões de enchente lá em Santa Catarina. Mau tempo, né? Então ele não veio. Mas vieram outras pessoas. E o Sérgio Tavares também foi convidado, porque todo mundo gosta do Sérgio. Né? Não é o Sérgio, mas é o que o Sérgio contém. É o conteúdo do Sérgio. A minha busca incessante pela verdade e por mostrar o outro lado. Isso, de uma forma natural, sincera. E aí você é convidado agora, dia 10 de outubro Sim. de 2023, e se depara no palco com Rita Matias, Gabriel Mittar, Bia Kicis, Lorenzoni, Eduardo Girão e o príncipe, né, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Sim. E aí me fala, a Maria Helena. Sim, exatamente. Então, assim, tiveram vários, a Ana Campagnolo, sim, de Santa Catarina. Né, então, várias pessoas ali que são pessoas assim figuras como você. De proa no Brasil. Sim, que estão ali há muito tempo. Em Portugal também. Né? E estão há muito tempo. Então você ali, vamos dizer assim, era o mais novo. Era, e foi a tal cena que eu disse. Eu sentei-me, olhei para aquele ecrã, onde estavam os 9, parecia uma equipa de futebol, e eu disse, olhei para aquelas pessoas e disse, onde é que eu estou? Eu estou rodeado de pessoas incríveis. E para não dizer que no dia antes, na noite antes, tinha estado precisamente com aquelas pessoas no Parlamento, na Assembleia da República, tínhamos ido ver o André Ventura, reunido até com falar do futuro, dos problemas, e eu pensei, onde é que eu estou? Isto está a acontecer muito rápido. Para não dizer coisas inacreditáveis, como eu encontrar vídeos meus traduzidos em linguagem gestual nos TikToks do Brasil, em todo o lado do mundo, os meus vídeos viralíssimos, com artistas como o Netinho, com as pessoas mais conhecidas do Brasil a partilharem os meus vídeos, a fazerem menções a mim. E eu pensei, mas como é que é possível, meu? Como é que é possível? Isto está realmente... Pronto, e depois percebi, ok, porque eu tenho ido fazer muita coisa que se calhar não era qualquer um que fazia. Eu fui sozinho à Ucrânia, entrei às 4 da manhã sozinho na Ucrânia, sem dados, sem GPS, do meu próprio carro, com o meu próprio dinheiro. Fui 2 vezes à Suécia mostrar o país que sem máscaras, sem confinamentos, superaram sem problemas nenhuns a pandemia. Fui à manifestação em Bruxelas com 200 mil pessoas pela liberdade. Fui ao Brasil ao 7 de setembro, porque aqui mentiam. Diziam que Bolsonaro não tinha apoio. Eu estive lá no meio de Brasília de manhã e São Paulo à tarde a mostrar que o Brasil inteiro estava com Bolsonaro. E dessas 3 que você falou, que são eventos grandes, qual que te emocionou mais assim como pessoa, como ser humano, que está ali no meio e olha para aquilo tudo assim em torno e fala assim, isso está acontecendo comigo? Qual dessas que te emocionou mais mexeu com você? Foram dois. Quando estive em Bruxelas, no meio de 200 mil pessoas, não eram 200, 500 mil pessoas de toda a Europa, eu percebi, ok, há esperança. As pessoas acordaram, as pessoas perceberam, há esperança. Só que era impessoal, muitas nacionalidades, não havia grande contacto, mas eu estava lá, pronto. O que mudou realmente e que me fez perceber, não, vamos ganhar, porque é o bem. E percebi, isto é o bem contra o mal. Foi no Brasil, no 7 de setembro. Naquela imagem de Brasília, que se vê de cima aquele horizonte dos girassóis amarelos, eu estava lá no meio. Eu fico sempre arrepiado porque eu não consigo esquecer. Foi a reportagem da minha vida. Eu não tinha que ir ter com as pessoas. Os brasileiros vinham ter comigo, tinham sede de falar para a Europa, sabiam que estavam prestes a ser injustiçados e roubados.
e amaldiçoados, e viam em mim, tu és da Europa, queremos falar, fala, não, cara. E foi um calor, um patriotismo, um amor, uma cena. Eu andava em São Paulo, na Paulista, sozinho, com um portátil nas costas, um peso horrível, com dinheiro, com telemóveis, com tudo, sozinho. Na Paulista, anoiteceu e tudo, eu não tive medo. Eu estava no meio de gente boa. Foi a reportagem mais incrível da minha vida. E foi aí que eu percebi, não, o povo está mesmo com Bolsonaro. As televisões portuguesas estão a mentir. Isto não é 50%. Isto é no mínimo 70%. No mínimo. E senti nos olhos das pessoas medo. Receio, pânico de... Parecia, sabes, aqueles animais que percebem que vem uma tempestade. Foi isso que eu senti nos olhos das pessoas. As pessoas estavam com receio do que é que ia acontecer. Ou seja, eu também quero falar de Portugal, porque a gente mora em Portugal. Claro, eu sou descendente de Portugal, sou português também, e você, nascido em Portugal, teve no Brasil, está com essa ligação. Eu sinto que a gente é o mesmo povo. Sem dúvida. E o inimigo é comum. É comum. O que você vê, igual, por exemplo, quando você falou assim, o povo estava com medo, como um animal selvagem, um animal silvestre, ele percebe que vem a tempestade. Portugal, eu sinto que as pessoas são os animais que já desistiram de perceber que a tempestade vem, entendeu? Porque no Brasil a gente não tem tanta abstenção nas eleições, e aqui a gente tem, não tenho certeza do número, porque a estatística a gente nunca sabe se é verdadeiro ou falso. Sim. Mas pelo menos dizem que é em torno de 52%. Muita gente. O que você, jornalista, você, Sérgio Tavares, que tem parentes, que tem família, que tem filhos, quando você está convivendo fora do seu ambiente de trabalho, o que você sente que está acontecendo com os portugueses? Comodismo. Do bem, estou falando português do bem. Portugueses do bem. Comodismo e resistência à mudança. O português tem os seus hábitos e não vai muito pela mudança. E quem deu maioria absoluta, por exemplo, a este governo execrável, criminoso, terrorista que nós temos, que nos faz um mal atroz, fisicamente, mentalmente, psicologicamente, controla, corrupto, tudo mais, foram principalmente as pessoas mais velhas. Portugal é um país envelhecido. E essas são pessoas que veem televisão à hora do almoço, veem televisão ao lanche, ao jantar, está os canais de notícias a estar toda ligado. Portanto, a mensagem que o governo quer, através da SIC, da TVI, da propaganda, porque aquilo é só propaganda governamental, passa a toda a hora. E, portanto, aquilo entra no subconsciente das pessoas. As pessoas, quando vão votar, não vão votar aquilo que realmente pensam, não, aquilo que a cabeça já foi manipulada para fazer. E por isso é que Portugal está nesse ponto de comodismo, em que somos o país que tem as portagens mais altas. Por exemplo, em Espanha, nós passamos a fronteira, vamos a 5 horas até Madrid, não há uma portagem. Estradas maravilhosas, autoestradas. Aqui, de ir de Oeiras para Carcavelos é logo um balúrdio, de ir ao Porto. Somos roubados literalmente. A gasolina, somos roubados, é um assalto horroroso. Agora o IUC, o Imposto Automóvel, para as pessoas que têm mais necessidade, é um assalto atroz. Mais os impostos, mais tudo e mais alguma coisa. E as pessoas não são capazes de se revoltar, como eu via na década de 90, que fecharam a ponte, 25 de Abril. Não, está tudo apático, está tudo... Parece que estão adormecidos, parece que... Desistiram da vida. E na pandemia a mesma coisa. A verem os direitos mais elementares, as coisas mais estúpidas, fiquem naquele círculo, vacina o teu filho porque não sei quê, e as pessoas iam nem questionavam, é para usar máscara... Com medo. Com medo. E outra coisa também que eu lembro muito, que você questionava muito, parecia cordeirinhos, que tinha aquelas marcas assim no chão, aqui só vai e do lado de lá só pode voltar. E todo mundo seguindo ali, cumpriam. E uma loucura, eu mesmo quando ia no supermercado, via todo mundo cumprindo aquele protocolo ali, exatamente. Parecia que ia morrer todo mundo. E a coisa mais surpreendente, eu não sei se eu já te falei isso, provavelmente falei, que eu falo com todo mundo, o que mais me surpreende é que as pessoas iam para os restaurantes, entravam no restaurante de máscara, todo mundo, exatamente. E depois sentavam, tiravam a máscara e ficavam normalmente. Aí eu, como trabalho na área de TI, eu ficava pensando assim, eu acho que esse vírus ele tem um algoritmo que ele vai contagiar só quem está em pé. Exatamente. Aí a parte dele falou, não, está na altura aqui de 1,20, 1,40, não, então a gente não vai contaminar. Então as pessoas sentaram e tal. E assim, as pessoas não percebiam isso. Não, como a limitação das horas. O supermercado estava aberto só de manhã. E as pessoas só podiam fazer compras de manhã. Ou seja, em vez de diluírem as pessoas ao longo do dia, concentrava-se toda a gente de manhã. Mas, meu Deus, esta gente é doida, É. Não, foram coisas estúpidas demais. E
Pronto. E o português é isso, aceita. Foi por isso é que o português, nós sabemos que na história da vacinação é o que é. Pronto. Não entramos em pormenores. Foi o país mais vacinado do mundo. Porquê? Porque nem questionaram. Então, mas isto é mesmo, será que é preciso mesmo? As crianças precisam mesmo? Será? Não, foram. É para ir, porque a televisão diz. Pá, pronto, então o português consome muita televisão. Se bem que agora eu tenho esperança, porque ainda esta semana saiu uma notícia que entre os 30 e os 45 anos os jovens já estão a acordar, principalmente para a direita. O Chega tem a maioria entre essa faixa etária, porque os jovens já começam a perceber que não querem crescer assim. Pá, essa é uma faixa etária que tem filhos, como eu, filhos novos. A faixa dos 30 aos 45 são os que têm filhos novos e que não querem isto para os filhos, não querem uma escola de doutrinação da ideologia de género para as crianças, como eu denunciei esta semana, um homem a fazer danças pornográficas para miúdos de 11 anos e 12 sem o consentimento dos pais. Não queremos que tirem a liberdade, que injetem coisas contra a vontade. Pá, não queremos, meu. Então, há esperança agora com essa nova geração, mas se depender dos mais velhos, estamos lixados. Aceitam tudo. Mas tem uma coisa, Sérgio, que até é interessante, né? Eu tenho uma sorte, porque quem trabalha comigo, eu trabalho numa empresa multinacional. São só portugueses. E é uma empresa lá do Reino Unido. Pois. Então aqui é uma filial grande dessa empresa, onde a maioria são portugueses e eu convivo o dia inteiro com portugueses. E desde aquele período, eu questiono as pessoas. A primeira coisa que eu falei para eles não assustarem comigo é assim, eu estudo geopolítica. Ah, o que é isso? É um bicho? É um vírus? O que é isso? Aí eu falei assim, não, eu estudo geopolítica. Tem uns, porque como a minha profissão, a gente questiona muito. Quem vai para a minha profissão, gerente de projeto, é muito questionador. Claro. Porque a gente não pode aceitar qualquer coisa vindo sem a gente saber por que está vindo, quem que pediu, quem não pediu e tal. Já é uma coisa característica normal da maioria das pessoas que vão para essa profissão. E eu sempre fiquei fazendo questionamento para eles. E eles já vinham com a resposta pronta das televisões. Claro, exatamente. Só que quando eu percebi que eu não podia fazer pergunta, que eles já tinham a resposta, porque eles já estavam moldados... Formatados. Essa semana que passou eu estava estudando sobre PNL. Conhece? Programação Neurolinguística. Não. Dá medo, Sérgio. Dá medo. Eu até falei isso aqui também com o Fernando. Deve mexer com o subconsciente, né, das pessoas, com mensagens subliminares. Exatamente. O que é? Até vou ler um pedaço aqui, porque é o mesmo pedaço que eu li para o Fernando Baltazar, para você entender, que ainda mais você que foi jornalista, vai ficar mais fácil ainda de você entender. Programação. O que é PNL? É Programação Neurolinguística. Programação, o que significa? Que diz respeito às técnicas de linguagem e comunicação para reprogramar a forma como as pessoas pensam e se comportam. Exatamente. O que a televisão está fazendo? Aí vem a parte neurológica, que é o estímulo neurológico, para também fazer com que aquilo seja uma influência no comportamento humano, e a linguística, que nós não dominamos e que esse povo da esquerda domina muito bem. E eles usam a linguística, que eles vêm de forma sutil, encantadora, com o canto da sereia, e vai fazendo com que as pessoas fiquem do lado deles. Então, são tantas vezes repetindo a mesma coisa, que ao passar das décadas, as pessoas pensam que o pensamento é delas. Sim. Entendeu? Exatamente. E aí você alterou a cultura, que é o caso do Antônio Gramsci, né, o italiano, Sim. que era também fazer um trabalho para a esquerda, né, que como Marx ele queria fazer revolução armada. Não deu certo, as guerras não dão certo. Então vamos pela cultura, porque assim que as pessoas aceitarem a cultura, a gente domina tudo. Mas aí eu vou te falar uma coisa interessante e quero saber a sua opinião. Eu sou muito cristão, eu não tenho uma religião que eu falo assim, eu sou católico, eu sou protestante, eu sou espírita, eu sou adventista, eu não tenho uma religião, eu sou cristão. Porque na Bíblia fala, onde tiverem 2 ou mais em meu nome, ali eu estarei. Isso é Jesus dizendo. Por que eu gosto do cristianismo? Porque é um livro filosófico. Sim. Se você estuda qualquer passagem, qualquer um apóstolo ali no Novo Testamento, tudo que está escrito há mais de 2000 anos é tudo que a gente continua vivendo até hoje. Sim. Parece até que o ser humano não tem resultado, não vai mudar. Mas aí que vem a questão, que inclusive foi falado pelo Luiz Felipe de Orleans e Bragança, e eu acho que o próprio Onix também comentou, que assim, nós que somos da direita, independente de se é ateu, se não é ateu, se é religioso, se não é religioso,
Não importa, a gente é do bem, a gente quer o bem, a gente não quer o mal para ninguém. Então a gente aceita as diferenças, quando na realidade a minoria do mal não aceita. Impõe o ponto de vista. E eu vejo uma esperança não só em Portugal, como no Brasil, em vários outros países, até o próprio Estados Unidos está passando por isso. Sim. Eu vejo a esperança por quê? Porque aquilo que a gente não aceita, as pessoas do bem, são leis naturais, que é tirar a vida, né, antes da concepção, família. Depois da concepção, é família, é adorar alguma coisa acima da gente que a gente não consegue explicar, que a ciência fica tentando, é valoroso. Natureza. A natureza. Porque esta história da pandemia era o contraditório do que sempre se fez, de que é a vitamina D, o sol, o contacto com a natureza, o ar livre. Ou seja, agora é tudo tem que ser tudo artificial, dependência, pessoas mais vulneráveis, mais submissas, mais fracas. É isso. E psicologicamente. Muita gente, o próprio Gerão comentou quantas pessoas estão tirando a própria vida. Sim, e vivem no medo, as pessoas vivem no medo. E aumentou o número de pessoas tirando. Eu dou-te um exemplo. Eu fiz esta semana um programa sobre a guerra, sobre o conflito na Palestina e em Israel. E eu comecei por dizer na minha live, eu não vejo televisão, portanto eu ainda não vi uma imagem de terror, de morte, de destruição. Estou limpo, estou com a cabeça limpa. Mas quero saber o que é que se passa. Sem levar com essa energia negativa, quero saber o que é que se passa. Porque eu sei que aqui no meu canal tenho muitos seguidores que também não veem televisão, não levam com essa... Porque é mau. Imagina tu todos os dias levares mortes, destruição, crianças. Pá, não, desliguem as televisões, meu. Façam como eu. Não vejo, não sei de nada. Sei porque vou ouvindo agora, e fiz esse programa, ouvi pessoas que me contam o que é que está a acontecer. Mas eu não levo com aquela energia má. E é um bocado isso também. Nós temos que desligar dessas coisas más. Porque nós só defendemos o bem. Então, se o mal, se tudo o que nos faz mal é tóxico, vamos desligar. A televisão está tudo ligado. A manipulação. E os portugueses são extremamente manipulados. Voltando àquela questão, completamente adormecidos. E eu vi isso quando foi tratado na tal questão da pandemia. No Brasil, não tanto. A maior parte das pessoas já estão mais despertas, só que lá foram fraudados. Fraudados, roubados, enganados, mesmo a uma escala que só o mal é que consegue. E são coisas que têm acontecido em vários países. O Brasil não é o privilegiado nessa situação. Não. Mas é dos poucos que têm o voto eletrónico. E aí é fácil roubar. E inclusive os Estados Unidos teve, por causa da fraudemia, teve também essa questão e que houveram situações que a gente levanta várias dúvidas. Sim, tiveram aquela... votos por correio, os votos... Lá também aquilo foi muito duvidoso. Eu se tivesse que apostar dinheiro, dizia que nas duas houve falcatrua. Mas eu costumo dizer, Sérgio, o seguinte, que tem esperança para Portugal? O que você acha? Agora tenho. Foi o que eu disse ontem na minha live. Tenho, porque eu não sabia, desconhecia o Chega, eu votei a Iniciativa Liberal. Estou muito arrependido. Desconhecia o Chega, conhecia o ADN, partido também, malta, gente boa, o ERGT, que é um partido também nacionalista, gente boa, mas que não tem representatividade, é residual, não faz diferença nenhuma. Eu desconhecia o Chega. Porquê? Porque eu tinha aquela imagem que a televisão dava, são os malucos. Mas comecei a receber vídeos da Rita Matias, do Gabriel, do André Ventura. Eles estão a dizer coisas aqui que eu me revejo, espera aí. Afinal, ali naquele Parlamento estão a sair algumas coisas boas. E, embora eu não concorde com tudo, há muitas coisas do Chega que eu não concordo, mas há muita coisa que eu começo já a concordar. Muito mais coisa boa do que coisa ruim. Então estou-me a agarrar a eles. Eles estão a ser a minha esperança. Mesmo em desespero. Porque eu não gosto de política. Estão a ser a minha esperança. E eu espero que... porque eu estou a acreditar na Rita Matias. Estou a acreditar muito. Acho que ela um dia vai ser Primeira-Ministra. Eu gostei muito do professor Gabriel Mitá, um poço de conhecimento, uma coisa. Pronto, o André tem muito carisma, não o conheço, não posso dizer se é genuíno, se não é, vamos ter que descobrir, pronto, Deus queira que sim, que seja um Bolsonaro, mas há ali gente que me está a fazer acreditar. Então eu vou agora apostar neles, as minhas fichas todas neles, estão lá no Parlamento e que podem fazer a diferença, porque o André na pandemia estava sozinho, era só um, e ele foi visto em manifestações pela liberdade, contra as máscaras, ele foi contra o certificado, ele esteve lá e era só um, correndo o risco de ser chamado negacionista e não eleger ninguém, acabou por eleger 12. Eu acho que eles agora vão passar para uns 30, 42, 45 pronto, ou mais, pelo menos, vão ganhar mais força e vão ter a oportunidade de já começar a mostrar coisas. Então eles são a minha esperança. Só espero que não me desapontem. Porque
né? Eu costumo dizer assim, Sérgio, as pessoas são falíveis. Sim. Então, eu até estava conversando com uma outra pessoa, depois eu cito só para não ficar dando o nome de pessoas aqui, que você conhece também, e eu estava conversando e dizendo o seguinte, as pessoas falham, mas qual que é a vantagem da esquerda sobre a direita? Eles são a minoria, mas eles ocupam esses espaços. Não é porque entrou 10 pessoas de direita dentro de um ambiente de 15, eles são a minoria, que eles desistem de ocupar espaço. Eles continuam indo para frente até aqueles 10 desistirem e eles ocuparem mais um lugar, mais um lugar. Sujo. Jogam sujo. Um contra o outro. Manipulam, dividem os 10, metem 5 contra 5. Isso. E daí a pouco os que eram 10 não ficam mais, saem, abriu mais 5 lugares e aí eles são maioria. Exatamente. Então mesmo. O que eu digo é assim, o Chega vai ser perfeito? Não. O único que pisou na terra que a gente sabe que foi perfeito foi Jesus Cristo. E nem ele agradou a todo mundo. Exatamente. E há tanta coisa no Chega que eu não concordo. Então, a posição na o que eu falei para essa pessoa, inclusive, porque ela era militante do Chega, eu falei assim, você cedeu o seu lugar, porque uma pessoa boa, de caráter, de índole boa, que poderia estar fazendo a diferença dentro do Chega, e ela não quis continuar porque entrou uma pessoa que ela não concordava com as ideias. Mas, por outro lado, ela abriu uma margem grande para entrar em outros, porque ela saiu, vai enfraquecendo. Mas ela entendeu e depois, no final da nossa conversa, ela falou assim, mas eu acho que eu tinha um propósito fora do partido. Sim. Porque hoje o partido vai lá e consulta essa pessoa. Sim, eu sei quem é, perfeitamente. Você já sabe quem é. Perfeitamente quem é. É uma ótima pessoa. Mas é isso, e eu acho que eles com mais gente vão ter a oportunidade de mostrar mais trabalho e de fazer coisas. Vão falhar muito, porque é o que eu disse. Tenho um vídeo que anda aí viralíssimo, onde eu disse que eu chego a minha esperança, todos os partidos são maus, eles são os menos maus. Para mim eles são os menos maus. Vamos dar a oportunidade. E vamos ver se eles são capazes de nos surpreender pela positiva. Se falharem, estão arriscados. Na verdade, é aquilo que eu estava falando. Não é que a gente tem que riscar o Chega. A gente tem que monitorar o Chega, militância, essas coisas todas, você como jornalista, e dar o toque naquelas pessoas que têm que receber o toque na hora certa, antes de deixar a coisa... Sim, antes de escavar, sim, temos que ajudar também. Não é verdade? O povo tem que ajudar. O ponto que eu estava conversando hoje com os amigos portugueses, né, do meu trabalho, ontem, né, porque ontem é o dia que eu vou no escritório. O resto da semana eu passo dentro de casa, só na quinta-feira que eu vou trabalhar no escritório, aí a gente almoçou junto, estava junto, aquele negócio todo. Aí eu falei assim, então quer dizer que vocês vão desistir do país de vocês? Não, mas de forma alguma, não vamos desistir. Eu falei assim, como assim não vão desistir? Vai chegar outra eleição, vocês vão lá só votar no partido, vocês não estão vendo o que o partido que você votou está fazendo, vocês não só estão comentando comentários de televisão. Eu nunca ouvi falar que vocês foram na Assembleia ver o que está acontecendo lá e reivindicar o direito que vocês têm. Ah, mas você acha que pode ser feito isso? Eu falei, eu estou fazendo. Quer ir comigo na Assembleia? Quer ir comigo na Assembleia? Eu te apresento as pessoas que eu conheço. Sim. E eu cobro deles, eu cobro mesmo, de verdade. Eu estou lá caladinho, como você viu, mas na hora que eu tenho que estar junto com a pessoa, eu e ela lá conversando sério, a gente conversa sério. E eu tenho certeza que a pessoa não esquece o que eu falo. Depois eu até te conto alguns detalhes que já aconteceram, que não sei se foi coincidência, mas por causa de uma fala minha, eu percebi que o comportamento de algumas pessoas no Chega mudaram. Os comportamentos mudaram. Eu vejo isso também nos meus seguidores. Mas a mim o que me incomoda é quando me comentam e me dizem eu não vou votar em ninguém porque eu não confio no sistema político. Ok, tens legitimidade para isso. Mas... Não vai entrar nenhum rei, não vamos ter a monarquia. Então, não vai haver revolta popular. No Portugal, muito menos. Os militares não vão fazer nada. Portanto, ao não votares, o que é que tu estás a fazer? Estás a ser cúmplice para manter as coisas. Ou não votares, estás a dar votos àqueles que estás a manter os mesmos que lá estão. Portanto, és cúmplice disso. Não acreditas no sistema. Então, ok, voto alternativo, metem alguém, mas ao menos que ajude a tirá-los de lá. Não sejam cúmplices. Eu disse isso na minha live ontem, não sejam cúmplices com estes criminosos que lá estão, mesmo não acreditem. Qual é a vossa esperança? Porque há muita gente que acha que vem um Dom Sebastião e que é a monarquia. Não vai, meu. Até acordem, meu. Não vai. E eu estava vendo, inclusive, eu não lembro agora se foi na Jovem Pan que o Luiz Felipe deu uma entrevista semana passada, na sexta-feira, e também teve ele se apresentou, não lembro agora se foi um seminário, o que foi, lá no Brasil, e a fala dele foi exatamente isso.
Ele falou, não vai voltar a monarquia. Não vai. Não vai ter ninguém, um salvador que vai aparecer. Ele não quis falar, mas lógico, o Bolsonaro era aquilo que todo mundo pôs a esperança em cima de um homem. Sendo que em torno dele tinham várias pessoas lutando, Exatamente. no próprio grupo dele, para ele cair. Né? Então, quem que tem que segurar aquelas pessoas que a gente vê que tem autenticidade? Nós mesmos. Exatamente. A população. A democracia, a política, o nome, o termo, ela nasceu na Grécia Antiga. E ela nasceu num conjunto de pessoas que debatiam aquilo que era melhor para a sociedade. E para que essas pessoas não ficassem o tempo todo debatendo e não pudessem trabalhar, elas elegiam aqueles representantes delas. Mas eles continuavam debatendo quando possível, quando as pessoas podiam. Faziam parte ativa. E o que a televisão faz com as pessoas? Não, política e religião não se mistura. A política não tem jeito, é todo mundo ladrão, não adianta fazer mais nada. Desde que nós pensamos por vocês. Desde que a gente pense por vocês e não adianta, porque eles vão sempre roubar e a gente não tem o que fazer. E depois metem os comentadores que eles querem, escolhidos cirurgicamente, porque às vezes para não serem os jornalistas a fazerem a cartilha, metem comentadores. Já reparaste na pandemia, na guerra, para não ser mesmo assim os jornalistas já vão dando opinião, que é o que é incrível. No Bonner do Brasil então foi incrível. Você não deve nada à justiça, ao Lula. Meu Deus. Mas metem comentadores, como aqui o Paulo Portas, o Marcos Mendes, metem comentadores a dizer diarreia, aquilo só sai. Eu felizmente estou livre disso. Estou limpo. Aquilo era uma droga, a televisão é uma droga mesmo, é uma adição horrorosa, é uma droga tóxica. Eu fui drogado de televisão durante muitos anos. Eu tinha o hábito de, o que é que me vou ver na televisão quando estou a almoçar? Tem que ser a telejornal. Quero saber, preciso saber. Estou limpo. Bem, minha vida... Acho que até fiquei mais novo. A sério, a minha pele... Agora tem outra coisa também que eu estava conversando e até alguns vídeos que eu já vi falando sobre, porque tanto o Alan dos Santos... Ele estava com Bertorelli, eu acho que é o nome dele, que é um cineasta, um diretor de filme, que é brasileiro, mora nos Estados Unidos, já trabalhou com Stallone, com outras pessoas lá no Hollywood. Hoje ele está meio afastado, porque ele é de direita, então, em Hollywood a gente sabe que é totalmente esquerdo. Comido pela esquerda. Então, mas vendo os programas ali, o que ele comentou? Que não só nos filmes, como também nos gibis, né, história em quadrinhos, e também nos seriados e nas novelas, telenovela, eles inserem aquela linguagem, programação neurolinguística, para induzir. Então, quando você fala TV, não é só telejornal. Não, a Netflix, seriado, não são todos que são ruins, não. Não, né? Mas a gente tem que ter cuidado. Mas a maior parte, Netflix, por exemplo, a ideologia de género, Netflix agora está um abuso. Houve pequenos exemplos, por exemplo, olha, isso que tu estás a falar. Antes de haver agora, quando houve aqui o início do conflito da Ucrânia, da Rússia, houve montes de mensagens subliminares. Apareceram, nas semanas antes, publicidades a amarelo e a azul. Pessoas vestidas de amarelo e azul. Desenhos, coisas, embalagens de amarelo e azul. Para nós nos habituarmos àquelas cores. Para depois, na altura em que coisa, nós nem pensarmos, ok, é a Ucrânia que eu vou, coisa. Sem pensar, mas espera aí. Se está há 8 anos que eles se matam, se calhar os dois lados têm ali problemas, porque para mim não há bons e maus, para mim são todos maus ali. Mas eu vi imagens disso, então nós fomos sendo preparados com as cores amarelo e azul, para quando fosse a hora da verdade, o nosso cérebro já estava receptivo ao amarelo e azul. E recebemos escolas. E tem uma coisa, Sérgio, que eu acho bem interessante, que a gente não se toca, pelo menos aqui. Aqui a gente está conversando já há alguns minutos sobre esse tipo de tema. Do domínio da esquerda minoria sobre a maioria. Sim. A minoria organizada com a maioria desorganizada. Exatamente. A gente está começando a se organizar. Muito. Inclusive, essa fala é do Onix, não é minha. Sim. Então, o que eu vejo? Que nesse momento, a gente está começando a despertar Brasil e Portugal. Brasil talvez um pouquinho na frente, Portugal não. Está a aprender da pior maneira. Sofreu mais. Está a sofrer na pele, no corpo. Agora as crianças e tudo. Mas o que eu vejo que as pessoas têm que começar a prestar atenção, que é isso que a gente está falando, telejornal, são seriados, são essas coisas todas que vão induzindo a gente a pensar da forma com que eles querem. E a gente deixa de pensar na realidade, nos fatos, no dia a dia. Por exemplo, você é um jornalista, todo mundo conhece, é o Sérgio Tavares do YouTube, do Facebook, então é um jornalista independente. Sim, mas atrás daquela telinha tem o Sérgio Tavares, que é pai, que tem uma companheira, que tem dificuldade para ganhar o seu dinheiro no dia a dia, que tem que fazer uma compra no supermercado, claro. Que se dá um chute numa pedra,
vai sangrar o dedo e vai doer, talvez quebre e tem que ir no hospital para poder colocar ali Sim, uma tala. e que fica com estas... Eu estou sempre de olheiras porque eu durmo 5 horas por dia a preparar programas, que pouca gente sabe. Exatamente. Só a minha namorada é que sabe. E outra coisa, quando a gente fala de guerra na Ucrânia, quando a gente fala de conflito lá em Israel, Palestina, a gente tem que lembrar que não são todas as pessoas ruins, a minoria ali é ruim. Sim, Né? sim, Igual, por sim. exemplo, quem o resto fala está ali adormecido. Exatamente, aqueles que provocaram todo aquele genocídio, aquela matança lá com os israelitas, são pessoas, a minoria do mal, que domina, que inclusive virou partido, que domina a Palestina e que submete as pessoas do bem à ditadura deles. E também, porque quem não pensar como eles, depois não recebe, porque eles controlam tudo, não é só recebe, alimentos, tira a própria vida deles. Exatamente. Tira a vida dessas pessoas que são da mesma, vamos dizer, do mesmo país, ou da mesma raça, ou da mesma etnia, né, da mesma religião. Mas isso é um pau de dois bicos, porque depois, ao mesmo tempo, essas pessoas não têm culpa, que é a maioria, mas ao serem submissas e não raciocinarem, não questionarem, estão a ser cúmplices depois de todo o mal que está a acontecer. Nem Portugal é diferente. Eu já vejo um pouco diferente de Portugal com a Palestina. Porque a Palestina, eles vão lá e tiram a vida da pessoa. Não, mas isso ali é um mundo completamente completamente diferente. Aqui não. Aqui é porque as pessoas ainda não despertaram mesmo. É comodidade. Então, no tal transe da manipulação. Exatamente. Mas o que eu estou trazendo aqui, a ideia, Sérgio, é que existem pessoas que sangram lá na Palestina e Israel. Existem pessoas que têm família que querem trabalhar no dia a dia, ganhar o dinheirinho dela, trazer para dentro de casa e ser feliz com a família dela. E por causa de uma minoria dominadora que ocuparam os espaços, que a gente comentou aqui, sim, a minoria está tomando conta da maioria, fazendo o que eles querem com todos nós. E desgraçando, arruinando completamente a maioria. Sem dúvida, sem dúvida. Não, mas está a ver, estamos a organizar todos. Olha, eu próprio, Sérgio, sou um exemplo disso. Quando eu percebi que não estava sozinho, quando eu percebi, olhei para o lado, que é uma frase do Gustavo Santos, o escritor, meu irmão, que ele usou esta frase, que é: começámos a jornada sozinhos, percebemos que isto não estava a bater certo, agora olhamos para o lado e vemos muita gente como nós também, na luta, na luta, na luta. E eu agora sou a personificação dessa aliança. Porquê? Eu estava-te a dizer em off no início, agora eu faço programas todos os dias. Todos os dias às 22 horas o meu canal transmite, ou numa rede ou noutra rede. Por isso é que dura um pouco, mas é de mim, de mim mesmo. Eu tenho que fazer isto, não descanso. E eu aprendi uma coisa, somos tantos a querer o bem, então vamos trabalhar em equipa. Eu estou a começar a trabalhar em equipa. Aquele programa que a Tânia, a tua companheira, falou aqui, que se riu muito esta semana, que é o programa que eu prometo à terça-feira, chama-se Roast, onde eu faço com o Diogo Hofbauer. É uma parceria. Duas pessoas que também questionam, que também são irreverentes. E então unimos ali dois mundos e fazemos ali um programa com muito sarcasmo, com muita ironia, mas damos as tacadas neles, que eles têm que levar, um por um vão ter que levar. À quarta-feira eu tenho um jornal que é o The Blind Spot, que é uma equipa que faz numa plataforma online notícias incríveis, daquelas que as televisões não mostram, que na televisão não quer que as pessoas vejam, e que pouca gente estava a ver aquele site. Então eu pensei, então vamos unir. Eu vou divulgar vocês aparecem comigo e temos um jornal com eles à quarta-feira onde mostramos essas notícias. Depois, o 3x3, onde eu tenho 3 pessoas que enriquecem, é uma aliança, somos ali 3 pessoas a trazer ideias. Ou seja, eu estou a começar a fazer essa aliança que eu não fazia antes. Eu antes fazia tudo sozinho. E eu vou te dar uma ideia que não é minha, é do professor Olavo. Você tem muito seguidor. E você vai fazer o seguinte, que é uma ideia muito boa que o Olavo usava. Pergunta quem quer ser voluntário de tudo aquilo que você falar que foi interessante, que pode virar um artigo, ou você ou a pessoa que está junto com você, eles transcrevem e mandam para você. Pois. E aí você publica num site, começa a pôr os artigos, fala minha, mas transcrito por tal pessoa. Exatamente, partilhar, entendeu? Dar voz às pessoas. E começa a pôr no seu site ali os artigos. Sim. Porque o artigo fica pro resto da vida. Pois é, fica. Entendeu? Que depois você pode escrever um livro. Você pegar todos os seus artigos, você faz um livro. Sim, muita entendeu? coisa. E tem que fazer. Mas eu nesse aspecto eu tenho um apoio incrível. Eu recebo todos os dias partilhas de artigos, de vídeos, de publicações, às centenas. Por exemplo, eu no Instagram não consigo abrir as mensagens. Já perdi o controle, são milhares, já deixei, já desisti. No WhatsApp ainda consigo.
Com custo, ainda consigo. Recebo todos os dias muita informação. Estou sempre a receber material, porque há pessoas que sabem que não têm a mesma voz e a mesma chegar tão longe, então mandam para mim, que é para eu também partilhar e mostrar ao mundo e trabalhar. Porque o meu trabalho é todo. Eu faço legendagem de vídeos em inglês, de artigos, de coisas. Faço a produção, faço a edição. Pode pedir voluntário para te ajudar. Vou começar. E não, já tenho pessoas que, por exemplo, o Fernando Baltazar, o grande jornalista Fernando Baltazar, ele ajuda-me muito e voluntaria-se. Para a semana vou ao Porto. Do meu dinheiro, gasta 100 euros para ir. Vou fazer um casal que está a ser atormentado por causa do bebê, querem obrigar a fazer coisas ao bebê, querem tirar a custódia do bebê, e eu vou lá dar voz a essas pessoas. Gasta-se um balúrdio para ir ao Porto. Fernando Baltazar disse logo: Sérgio, vou contigo. Eu sou o teu câmara, vou contigo. Sem pensar duas vezes. Para perceberes como as pessoas já querem ajudar sem pedir nada em troca e vão. E eu próprio, então vou gastar quase 60 e tal euros para ir lá para ajudar. Mas quero. Eu sinto, a minha intuição diz-me para ir, eu quero. Então vamos embora. Eu acho que o caminho é esse mesmo, Sérgio. Seguir a intuição. E assim, a mesma coisa acontece comigo nas coisas que eu estou fazendo. Lógico, eu trabalho atrás dos bastidores, assim, esse tipo de entrevista, de bate-papo. Claro. Não é entrevista. Esse bate-papo que a gente tem aqui são coisas que eu gosto de fazer. Eu acho que aproxima, a gente dá a oportunidade das pessoas conhecer o Sérgio Tavares melhor. É bom para todos. Porque é um bate-papo diferente daquele, por exemplo, que você fez um podcast. Não, você fez um podcast com o pessoal que estava no seminário, eram pessoas bastante conhecidas no Brasil, aqui em Portugal provavelmente também podem ser um pouco conhecidas. Mas é uma situação diferente. Só que aqui agora a gente está conhecendo o Sérgio Tavares. Conhecer a pessoa também, falar não é? Sem... Que a gente sente dor, que a gente chora, que a gente fica triste. Exatamente. Tem dia que a gente acorda desanimado, mas tem que trabalhar do mesmo jeito, porque o dinheiro não nasce em árvore. Claro. Né? Então a gente tem que fazer... Sérgio, eu não quero ficar tomando muito mais seu tempo. Se eu pudesse, eu ficava aqui a noite inteira batendo papo com você. Nós somos vizinhos, porque descobri que moramos aqui praticamente no mesmo concelho. Portanto, haveremos ter mais oportunidades. Sim, a casa está aberta, o podcast aqui está aberto para você. A gente está começando. Eu tenho certeza que isso aqui ainda vai ficar muito melhor. A gente vai produzir melhor o estúdio também. E com o tempo a gente vai trazer novas pessoas. Hoje a gente está com a capacidade de fazer entrevista de 2 pessoas simultaneamente. Provavelmente para o mês que vem eu vou ter capacidade de entrevistar 4 pessoas, entrevistar 3. A pessoa que vai entrevistar, mais 3 pessoas no bate-papo. Não é? No bate-papo. Então a gente já vai aumentar o número de pessoas, de repente aumenta o número de câmeras e a gente tem uma condição de pôr mais pessoas aqui para bater papo. Eu quero, e estou fazendo um convite aqui para todo mundo que vai nos ver aqui ao vivo, né, no seu canal, no canal DC News. Sim. Então o que eu queria deixar aqui para todo mundo é que se inscrevam no canal do Sérgio Tavares, não custa nada, não cai a mão, vai lá, entra no YouTube, clica lá no inscrição ou subscribe, né? Compartilha com as pessoas, é importante, porque a televisão ela tem um alcance muito grande e destrói a mente das pessoas. Passando um conteúdo importante do Sérgio Tavares, que é uma pessoa que a gente sabe que defende a verdade, vai atrás dos fatos. Na fraudemia, ele foi para vários países, viu a realidade de outros países, diferente daquilo que estava sendo dito na televisão, entrevistou pessoas na rua. Então faz muita diferença você. Você é mas uma juntando com a outra, não é uma andorinha que faz o verão, são várias andorinhas que fazem o verão. Então entre lá, se inscreva, Instagram, YouTube, Rumble, Todos. Facebook, tudo. Tem tudo reunido no site, é www.canalsergiotavares.pt, está lá tudo. E é assim porque é assim que contornamos a censura, que nós sofremos uma censura atroz. Eu, canais do YouTube, já vou no 14º, páginas de Facebook, já perdi a conta. Fala dos seus programas. Portanto, é isso. Pronto, agora tenho essa, então aqui aproveito a oportunidade, tenho essa grelha semanal. Todos os dias às 22 horas de Portugal, 19 horas no Brasil, que eu tenho, felizmente, também tenho muitos seguidores no Brasil, que pela minha ida lá e pela minha interação e entrevistas a personalidades lá, ganhei muitos amigos. Então, todos os dias, à segunda-feira, tenho filmes que despertem as pessoas, que ajudem a abrir horizontes. O último, a semana passada, foi The Great Awakening, um filme que foi lançado este ano, que ajuda a perceber o comunismo, o marxismo, a manipulação das massas, tudo. Um filme muito importante, foi na segunda-feira, na outra segunda. Esta segunda mostrei o Plandemic 1, um filme que desvenda, o primeiro filme de uma saga que fala muito sobre o que aconteceu na fraudemia.
Todas as segundas-feiras temos um filme interessante, alguns legendados por mim, às vezes para legendar um filme são 30 horas. 30 horas, porque aquilo, a inteligência artificial faz uma parte, mas depois temos que ir nós manualmente corrigir para que aquilo se faça, sai tudo sem sentido. À terça-feira está o programa Roast, onde assamos quatro seres que têm que ser queimadinhos, uns mais, outros menos, gente que tem que ser ali bem apertada porque anda a fazer-nos mal. À quarta-feira as notícias que a televisão não mostra, com o Jornal da Blind Spot. À quinta-feira o Sérgio Genuíno, onde eu digo as neiras, onde eu rio, onde eu meto piadas, vídeos, onde eu interajo, e é o único programa realmente em direto, onde eu ponho os comentários dos meus seguidores no ecrã, eu comento o que eles dizem-me chouriçadas. Pode acontecer tudo, pode a minha namorada aparecer lá e aos gritos, pode acontecer tudo. É o programa foi esse programa que fez sucesso na fraudemia, onde as pessoas já estavam fartas de televisão e agarravam-se a esse programa à noite em direto, à quinta-feira. Portanto, eu reeditei agora. À sexta-feira é o 3x3, é o meu programa mais sério, mais potente, é o que traz mais conhecimento. Já tive lá a Rita Matias, tive lá o Onyx, tive o Gabriel, tenho o Gustavo Santos, tenho tido lá a Karina Michelin. A Bia foi, não, né? A Bia não, mas já tive a Karina Michelin. A gente conversa com a Bia, se quiser, para ela. Sim, já tenho tido lá pessoas incríveis. A Karina Michelin, então, ótimo, sempre está lá. Lá em cima, pronto. E esse é aquele programa que realmente tem alargado muito horizontes das pessoas, porque temos tocado em assuntos difíceis, e quando não é possível no YouTube vamos para o Rumble. O meu Rumble está muito forte, felizmente. Muito bom. E depois pronto. E ao sábado é uma reportagem, todas as semanas faço reportagens nas ruas, que eu também vou ouvir as pessoas, e agora por cima tenho agora também a possibilidade de ter pessoas comigo, como o Fernando Baltazar, fazer câmaras. Vou para as ruas e ao sábado é quando transmito as reportagens na rua, e depois ao domingo são as entrevistas. Por exemplo, esta entrevista vai ser passada num domingo também, é para divulgar também o vosso canal. O De Casa News. Na realidade, assim, a gente está no De Casa News e já há algum tempo, é um canal pequeno, mas o lema que a gente tem lá é o jornalismo sem amarras. Eu sou comentarista, então tem os casos que acontecem durante a semana e a gente vai fazer o comentário, lógico, com várias limitações, porque eu estou em Portugal, mas eles estão no Brasil. Não podem dizer tudo. E eles já deitaram vários vídeos nossos lá, já deram xerobando a gente por várias vezes, por semanas. Sei o que é isso. Né? E então a gente fica ali. Estamos no Rumble também, né? De Casa News. Né? Então, De Casa News. Tanto no Rumble, no YouTube, no Facebook. Vou pôr o link também, quando transmitir. Né? Então, estamos lá. Sérgio, então, considerações finais. Queria que você falasse um pouquinho agora. Bom, considerações finais está ali aquela câmara. Vou com tudo. O facto de agora ter programas todos os dias às 22 horas eu vou com tudo, porque o que nos estão a fazer é grave demais, estão-nos a intrometer no nosso corpo, nas nossas liberdades, nas nossas crianças, a doutrinar as nossas crianças, estão-nos a tirar os direitos mais elementares, estão-nos a asfixiar, estão-nos a pisar, estão-nos a fazer tanto mal, estão-nos a torturar de uma forma que nós temos que ir para cima deles agora também. Alianças, unido. Eu sou o exemplo disso. Uni-me ao Jornal da Blind Spot, uni-me ao Diogo Hofbauer, aos Homens do Frac, ao 3x3. Alianças, unirmos, temos que ser fortes. Vocês desse lado, com as vossas partilhas, cada uma partilha vossa chega a 300, 400, 500 pessoas. Vocês têm mais poder do que o que pensam. E sem vocês, nós que damos aqui a cara, não somos nada. Portanto, todos juntos vamos para cima deles, que deitam-nos o Facebook abaixo, façam como eu, criem um novo, eu já vou em não sei quantos, limitam, querem silenciar, voltem. Vamos com tudo. O que está em causa é a nossa sobrevivência. Estão a matar milhões de pessoas que já não vão estar cá para lutar como nós. Nós ainda estamos vivos, muitos já caíram por causa deste plano de reduzir a população que está a acontecer. Portanto, vamos para cima deles com tudo, pela nossa liberdade, pelos nossos filhos, pelas nossas futuras gerações e por tudo. E o bem vai ter que vencer. Mais cedo ou mais tarde. Vai ser duro, o bem vai ter que vencer. Eu estou convicto. É a minha missão de vida, até o último dia da minha vida. Por isso é que, olhem, dura um pouco, mas de consciência tranquila. Os meus filhos, que ainda ontem tinham escola hoje às 8 da manhã e ontem adormeceram quase à meia-noite porque eu estava a fazer direto, eles crescem com o exemplo do pai a lutar pela liberdade. É esse exemplo que eu quero dar aos meus filhos. Os meus filhos vão crescer lembrando-se que viram um pai a lutar por eles. E isso é o melhor que pode haver na vida. Façam também isso, vamos lutar juntos. Marcelo, muito obrigado. Sérgio, só tenho que agradecer por você estar aqui. Pessoal, então vão lá no canal do Sérgio Tavares, todas as plataformas que tem aí que a gente já mencionou. Muito obrigado, então, Sérgio. A casa é sua. Espero que a gente
esteja aí mais vezes e vamos fazer mais programa. E vamos ter surpresa pela frente. O Sérgio vai vir aqui com outros entrevistados. Ele vai ser o entrevistador ou ele vai bater o papo com as outras pessoas e vocês vão gostar. Grande abraço aí e até o próximo programa.